Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse momento agora, Senhor, abre nossos corações. Senhor, queremos ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nessa noite sabemos que o Senhor quer nos encabeçar. Sabemos que o Senhor quer dispensar a Tua palavra para cada um de nós. O Senhor sabe a situação dos nossos corações, o Senhor sabe a nossa situação, e por isso nós dependemos totalmente do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Nessa última semana, nós desfrutamos da primeira semana do Alimento Diário, volume 4, que tem como título O Plano da Salvação Divina. Essa primeira semana tem o tema O Reino de Deus, a Recriação. Irmãos, quando nós ouvimos essa palavra recriação, irmãos, nós temos que, primeiramente, ter um sentimento de alegria diante do Senhor. É nesse ponto que o Senhor nos inclui na história, né? Então, eu queria que os irmãos, ao longo desse momento agora, pudessem abrir o coração e com sentimento de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor Jesus, vamos abrir as Bíblias em Gênesis 1? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui em Gênesis 1, irmãos, é um capítulo que todos nós conhecemos, né? Primeiro capítulo da Bíblia, onde nós vemos os versículos que falam sobre a recriação. Ó Senhor Jesus. E por que falar de recriação, né? Todos nós também conhecemos a história que Lúcifer, ele se rebelou e o Senhor teve que julgar. Então, ele foi formado de uma maneira especial, bastante sábio, né? Com bastante sabedoria, bastante beleza. E isso subiu para o coração dele e o Senhor teve que julgar toda essa situação. No versículo 1 fala, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quando aconteceu essa rebelião, houve uma desconexão. Então, quando a gente vê aqui o versículo 2 que fala que a terra estava sem forma e vazia, é por conta desse julgamento. E até nessa semana o irmão falou bastante sobre a questão de conexão com o Senhor. Quando essa conexão acaba, o resultado é esse, né? Estava sem forma e vazia. Quando a conexão nossa com o Senhor ela é interrompida, o caos começa a gerar. Mas, irmãos, o final do versículo 2 fala, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando nós vemos esse Espírito de Deus pairando sobre as águas, irmãos, aqui é um sinal de que Deus tinha planejado algo mais. Aqui mostra que o Senhor faria algo mais depois desse versículo. E graças ao Senhor. E como que o Senhor fez, né? Gostaria de ler com os irmãos Hebreus 11. Aí, irmãos, nós vamos ficar nos versículos entre Gênesis e Hebreus, tá? Se os irmãos quiserem marcar o livro de Gênesis e Hebreus para facilitar. Hebreus 11, versículo 3. Senhor Jesus. Versículo 3 fala, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Irmãos, nessa recriação, Deus não utilizou nada que já tinha, Ele criou tudo do invisível. Ele criou a partir dele mesmo. Quando fala que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, nós podemos entender que tudo saiu do Senhor.
Irmãos, esse aqui é um fato muito importante para nós vermos que agora, nessa recriação, o Senhor está criando uma conexão com Ele mesmo. Em tudo, nós vamos ver que o Senhor cria e tem uma conexão com Ele. Vamos voltar lá para Gênesis. Agora, a partir do versículo 3. Agora, a gente vai começar a ler os dias da criação. Versículo 3 fala: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, já logo no primeiro dia, o Senhor separou aquilo que era treva daquilo que era luz. Aqui, nós falamos que tudo veio do Senhor. Deus é a luz. Então, a luz que nós vemos fisicamente, irmãos, vem do próprio Deus. Vem da realidade que é Deus. Versículo 6, segundo dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Nesse momento aqui, o Senhor, então, agora fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Essa água que estava, né, ali no versículo 2, é uma água de morte. Não podia ser gerado vida a partir daquela água. Eram águas provenientes do juízo. Então, o que o Senhor fez? A segunda separação aqui foi levar, né, para uma outra esfera separação. Foi criado os céus. Quando nós falamos de céu, nós imaginamos o ar. O ar, em hebraico, quer dizer espírito. Então, nós vemos mais uma realidade do próprio Senhor aqui. E daí, quando fala que fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima, o teu irmão, nessa semana, citou sobre a evaporação, né? Então, a água que estava aqui nessa região terrena, morta, se fez água de vida. Hoje, quando nós vemos as nuvens, formação das nuvens, né? Quando a água vem por meio da chuva para a terra, ela rega a terra. São águas de vida. Irmãos, aqui está o primeiro ponto para nosso desfrute. É uma decisão nossa hoje, irmãos, sair dessa região morta. Sair dessa área terrena e solicitar ao Senhor, Senhor, nos leve para uma região elevada. Irmãos, nessa região elevada, ali o Senhor gera vida dentro de nós. O Espírito tem o poder de transformar aquilo que é morte, que está nos incomodando, em vida. Esse aqui é o primeiro ponto para nós, irmãos. Nós temos esse coração diante do Senhor. Senhor, nos transporta. Senhor, nos eleva de nível. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 9, nós vemos agora o terceiro dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Então, quando houve a separação das águas de baixo, das águas de cima, a terra apareceu. E nesse momento começou a surgir as primeiras evidências de vida. Começou a aparecer as plantinhas, as árvores. Irmãos, esse aqui tipifica Cristo. Na nossa vida, para ser gerado vida, para começar a aparecer vida em nós, Cristo tem que entrar em cena, irmãos. E aqui, irmãos, essa parte aqui eu queria aprofundar um pouco mais, porque esse aqui é maravilhoso demais. Nessa parte aqui, o Senhor aparece para nos incluir na história. Queria ler com os irmãos Hebreus 10, na verdade, Hebreus 8. Senhor Jesus. Hebreus 8, versículo 6.
Ó Senhor Jesus. O versículo 6 fala: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Irmãos, olha que maravilha. O Deus que estava recriando, ele queria criar uma conexão com cada um de nós. E ele instituiu o próprio Filho para ser o mediador. Existia sim um problema entre nós e Deus, a questão do pecado. Mas Deus, por amar tanto cada um de nós, por se interessar em cada um de nós, ele colocou seu próprio Filho para ser esse mediador, para fazer as pazes entre nós e Deus e nos reconectar com Deus. Irmãos, aqui Deus nos incluiu na história. Quando a gente lê esse versículo, irmãos, nosso coração tem que se alegrar pelo papel que o Senhor desempenha na vida de cada um de nós. E olha só o versículo 10, a proposta do Senhor para nós. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, isso daqui é um relacionamento que o Senhor quer criar com cada um de nós. O Senhor sendo nosso Deus, e nós somos povo do Senhor. Isso aqui não é pouca coisa. Aqui fala que o Senhor quer imprimir em nosso coração. O Senhor quer falar no nosso coração. Irmãos, aqui nós, nesse ponto aqui, por meio de Cristo, nós estamos inseridos no Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá para Gênesis. Então esse foi o terceiro dia. O quarto dia, versículo 14 em diante. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Então aqui, irmãos, foi a criação dos luzeiros. A diferença entre a luz do primeiro e do quarto dia, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida hoje. A do primeiro dia é aquela luz do Evangelho em nossas vidas. Então, a primeira separação, o primeiro encontro do Evangelho conosco fez separação de tudo aquilo que é morte para aquilo que era vida. Antes desse Evangelho, a nossa vida era um caos porque não tinha separação. A gente não sabia o que era certo e o que era errado. Da mesma forma, as pessoas que nós oramos por elas antes de receber a oração, de receber o Evangelho, elas vivem em confusão, porque não existe essa separação. Então essa daqui, essa luz do primeiro dia, é essa luz do Evangelho. Já a luz do quarto dia, irmãos, uma vez que nós já fomos impactados pelo Evangelho, agora tem que haver uma mudança de nível, tem que haver uma mudança de atitude. Aqui os luzeiros representam o governo para a nossa vida. O sol, né, Cristo, governando durante o dia, e a lua, igreja, governando durante a noite. Aqui nós vemos já um papel fundamental que o Senhor entrega para cada um de nós. Queria também pedir para os irmãos voltar lá em Hebreus, agora no capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus 9, 14. Que fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, uma vez que esse evangelho nos alcançou, ele transformou a nossa vida, agora nós temos uma função, que é servir ao Deus vivo. Irmãos, esse serviço não é qualquer serviço, é um serviço ao Rei, para Deus. Então, eu vou pegar um exemplo.
quando a gente presta serviço para alguma empresa, a gente oferece nosso serviço para alguma empresa. A gente simplesmente não chega lá e faz o que nós queremos. Normalmente as empresas têm um planejamento estratégico, uma missão, uma visão, e todos os empregados, todos os colaboradores têm que trabalhar naquela mesma direção. É encabeçado, é governado por um planejamento. Da mesma forma hoje, irmãos, quando nós somos inseridos aqui nesse reino, nós precisamos do encabeçamento do Senhor. Esse encabeçamento do Senhor nos guarda. Esse encabeçamento do Senhor traz sentido para a nossa vida. A partir desse momento, nós entendemos que nós somos a lua. Qual que é o papel da lua? O papel da lua é refletir a luz do sol. O papel da lua é fundamental para alumiar durante a noite. Nós conhecemos os tempos, né? Em 1 Tessalonicenses 5 fala que hoje nós vivemos à noite. Então é agora, irmãos. É agora o nosso papel. Nosso papel de governar nessa noite. O Senhor colocou essa função nas nossas mãos, mas porque nós refletimos Cristo. Uma curiosidade sobre a Lua, ela tem 1/3 do tamanho da Terra, está posicionada a uma distância média de 380 mil quilômetros de distância da Terra. Então está muito alta. É por isso que à noite, nós aqui olhando para o céu, nós não vemos o Sol. Nós estamos na Terra. Mas quando nós olhamos para a Lua, ela reflete o Sol porque ela está recebendo a incidência dos raios solares, pela sua altura, pela sua distância. Irmãos, hoje, o nosso lugar é no alto. Independente da posição que estivermos, independente da situação que estivermos vivendo, é lá no alto, irmãos, que nós vamos estar recebendo a incidência dos raios de Cristo. A incidência da vida, do falar do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a partir desse momento nós entendemos isso para a nossa vida, irmãos. Nós nos alistamos no exército do Senhor. Nós nos alistamos num exército bem coordenado e com várias funções. Hoje nós vimos os jovens saindo para orar pelas pessoas nas ruas. Nós vimos os jovens entregar jornaizinhos, né? Semana retrasada na conferência também saímos. Irmãos, esse é o nosso movimento hoje. O Senhor está colocando o seu exército nas ruas. Por quê, irmãos? A nossa função é levar a luz. Quando a gente olha ao redor, nós vivemos à noite. As pessoas estão totalmente perdidas. Aquela luz do evangelho ainda não chegou para elas. E por conta disso, o caos opera. A confusão, o medo, a insegurança, a depressão, a ansiedade, tudo isso nós já sabemos de cor. Mas, irmãos, onde a igreja chega, o governo de Deus chega. Onde a igreja chega, a luz chega para impactar a vida das pessoas. E como parte da igreja, irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Primeiramente, nós fomos alvo desse amor do Senhor. Anteriormente, essa também era a nossa condição. A condição de confusão, a situação de não saber para onde ir, era a nossa situação, mas um dia o Senhor nos amou. O Senhor usou pessoas que sentiram o que a gente estava sentindo. E agora, será que nós vamos levar isso adiante? Às vezes, nós podemos até pensar, ó Senhor, essa questão de exército, essa questão de função, é para os irmãos crescidos, ou eu não tenho tempo, ou minha vida está muito corrida. Mas, irmãos, é para cada um de nós. O Senhor conta com cada um de nós, e o Senhor tem uma maneira específica para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. O que nós precisamos ter agora, irmãos, é disposição. Muitas vezes, por conta da nossa vida, do nosso dia a dia, da correria, do cansaço, às vezes nós nos pegamos em fase sonolenta. Ou seja, não faz nada. Está só vivendo, mas não está acordado. Mas eu queria ler um versículo com os irmãos. Romanos 13, versículo 11. Oh, Senhor Jesus. Romanos 13, versículo 11.
do 11 ao 14, fala assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Bom, esses versículos aqui, o versículo 11 já começa, é para quem conhece o tempo. O Senhor tem revelado esse tempo para nós. O chamamento do Senhor é o que está aqui no versículo 13. Mesmo vivendo à noite, nós temos que viver como se estivéssemos no dia. Nós refletimos a luz do Senhor. Nós precisamos estar acordados. Agora eu queria que os irmãos analisassem, né, no coração, não precisa responder. Qual que é o sentimento que surge em nós quando nós lemos esses versículos aqui? O que mexe dentro de nós quando nós escutamos uma palavra de chamamento? Eu vou me abrir um pouquinho. Às vezes, quando eu escuto esse versículo, ou essa palavra de chamamento, irmãos, vem tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa que eu tenho que fazer, ou até mesmo aquele sentimento, às vezes, de não conseguir, de impotência. Nossa, eu tenho que orar por fulano de tal, mas isso vai me dar vergonha. Nossa, eu vou sentir vergonha, não sei como orar, não sei como chegar. Às vezes surge isso em nós. Medos, inseguranças, preocupações. Isso, às vezes, quer paralisar a nossa ação diante do Senhor. Irmãos, mas a proposta aqui do Senhor não é a gente fazer. Vamos ler um versículo que fala sobre isso. Zacarias 4, versículo 6. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Zacarias 4, versículo 6 fala: Prosseguiu ele. Na verdade, isso eu gostaria de ler junto com os irmãos, amém? Vamos todo mundo ler junto? Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, o Senhor não está querendo força nossa. O Senhor não está querendo poder nosso. É pelo Espírito. Irmãos, esse versículo aqui nós temos que usar para rebater todas as dúvidas que vêm no nosso coração. Para rebater todas as inseguranças que muitas vezes surgem no nosso coração e nos impede de amar as pessoas, de servir ao Senhor. O que o Senhor pede de nós é que nós sejamos acordados, despertos, prontos. E do mais o Senhor vai fazer. É o Espírito do Senhor que vai operar através de cada um de nós. Irmãos, e quando nós estamos abertos, o Espírito fala. Quando nós estamos abertos, o Espírito nos incomoda. Tenho certeza que os irmãos já tiveram essa experiência de estar com o Espírito bem exercitado. O Senhor dá o sentimento, às vezes, de falar para uma pessoa, de entregar um jornalzinho, orar por alguém. É isso que o Senhor faz. E muitas vezes nós nem sabemos explicar o como aconteceu. Mas é algo divino. É algo que acontece quando a gente se dispõe para o Senhor. Irmãos, e o momento do nosso despertar é agora. Uma vez que nós rebatemos todos os nossos medos, inseguranças, o momento de se dispor para o Senhor é agora. O reino é para nós. O Senhor preparou todas as condições para cada um de nós reinarmos. Os irmãos já vêm nos falando há um tempo que o critério, irmãos, é o nosso estado de busca, nosso estado de prontidão. Então, nós podemos reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e quando nós temos isso bem aflorado dentro de nós, esse sentimento bem alinhado com a vontade do Senhor, sabendo da nossa função, sabendo da nossa conexão com o Senhor, aí o Senhor vai ganhar espaço aqui nessa terra. Aí o Senhor vai trazer o governo dele para a vida das pessoas aqui.
Hoje nós vemos um mundo que está usurpado pelo inimigo. Mas, irmãos, onde nós colocarmos nossos pés, o Senhor quer reinar. Onde nós colocarmos, onde a igreja for, o Senhor vai alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e só para fazer um resumo geral aqui, né? Quando nós olhamos para isso tudo, da recriação, nós somos diretamente impactados pelo amor do Senhor. Todos nós somos importantes diante do Senhor, para a obra do Senhor. Uma vez que estamos abertos a esse amor, nós conseguimos entender esse amor do Senhor, e Ele nos conecta a Ele. E aí, irmãos, como igreja, como lua, nós primeiro somos impactados. Os primeiros impactados somos nós mesmos. A lua, lá em cima, ela recebe primeiramente a luz solar, e depois ela transmite. É nesse momento, irmãos, que primeiramente o Senhor vai ganhar o nosso coração. O Senhor vai transformar a nossa situação, vai transformar a nossa casa, a nossa família, vai transformar o nosso futuro. Às vezes a gente fica na angústia de querer fazer coisas, de buscar futuro, buscar isso, aquilo, outro. Irmãos, a palavra fala, busca o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Uma vez que nós estamos nessa região celestial, nós somos diretamente impactados pelo amor do Senhor. Ó Senhor Jesus. E depois disso, irmãos, as pessoas são impactadas. Não sei os irmãos, quando tiveram a experiência de desfrutar muito, as pessoas ao nosso redor, a gente não precisa nem falar às vezes. Elas falam, tem algo diferente com você. Tem alguma coisa diferente com você que está me tocando. Esse é o amor do Senhor, irmãos. Vamos hoje nos expor ao Senhor. Vamos hoje assumir a nossa responsabilidade aqui nessa terra como luzeiros, como parte ativa da igreja. Irmãos, e quando nós nos dispomos dessa maneira, o Senhor vai sustentar cada um de nós. O Senhor vai trazer desfrute para cada um de nós. Irmãos, e não é desfrute superficial, é desfrute profundo com o Senhor. Nós vamos encontrar o verdadeiro sentido das nossas vidas. Nós vamos encontrar o verdadeiro sentido de estar aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, em resumo é isso. Espero que o Senhor possa ganhar nosso coração cada dia mais, dia após dia, nos expondo ao Senhor. Amém? Gostaria de convidar os irmãos agora para, individualmente, baixar a nossa cabeça e pedir, Senhor, me dá esse coração. Me faça desfrutar desse amor do Senhor, que quebre todas as minhas barreiras. Ó Senhor Jesus.